Mas então, antes de a gente já falar sobre laudo de insalubridade, laudo de periculosidade e o nosso LTCAT, não custa a gente reforçar a informação de que a partir de janeiro de 2023, as empresas aí que não estiverem de acordo ou não estiverem ainda enviando os eventos de SST lá no e-social, já vão estar passíveis de multa. A partir de janeiro de 2023, a empresa que não estiver preparada, o técnico de segurança do trabalho que não estiver preparado, o engenheiro de segurança do trabalho que não estiver preparado relacionado a esses envios, já vão estar expondo aí as empresas a multas. E é daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho a coisa já começa a pipocar aí e as multas começam a aparecer. Tá? Todos esses dados, então, resumidamente falando, elas vão estar aglutinadas lá no nosso PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, vão estar aglutinados lá no nosso PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, vão estar agrupados no nosso LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições aí ambientais do trabalho, e no nosso ASO, né, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. As multas têm para todos os gostos e para todos os tamanhos. Tem multas aí de R$ 400 a R$ 180.000. Vai depender da gravidade, enfim, está tudo tabelado lá. A gente já falou sobre isso em outra aula, mas é só para a gente iniciar o nosso papo aí, né? Para quem não sabe, e-social, sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, tá bom? Também eu não poderia deixar de falar, a gente precisa saber, pessoal, que o LTCAT e laudo de insalubridade, periculosidade não são a mesma coisa, tá? Quando a gente fala de laudo de insalubridade, de periculosidade, a gente está falando do quê? Ministério do Trabalho, né? Laudo de insalubridade, então, a gente vai se basear na NR15. Laudo de periculosidade, a gente vai se basear na NR16, Ministério do Trabalho, certo? CLT, ok? Como está ali no texto ali, artigo 189 da CLT. Quando a gente fala em LTCAT, a gente está falando em previdência, né? Então, quando a gente fala de LTCAT, a gente está falando que é um parecer circunstanciado e conclusivo. Mais uma falha que eu vejo com muita frequência aí. Pessoal, um laudo, ele deve ser conclusivo, senão também ele não é um laudo, ele acaba sendo um relatório, ele acaba sendo qualquer um outro documento, menos laudo. Laudo é para você escrever, indicar e concluir, certo? Então, para isso que serve o nosso LTCAT. Então, só para que fique bem claro nesse resumo, laudo de insalubridade e de periculosidade, Ministério do Trabalho, certo? LTCAT, Previdência Social e INSS. Então, o LTCAT serve para indicar se o trabalhador tem ou não direito à aposentadoria especial lá para o INSS, e o laudo de insalubridade e periculosidade é para ver se o trabalhador está exposto ou não a alguns agentes ali, e daí a gente vai mostrar aí, a gente vai ver mais à frente aí quais são essas porcentagens, mas tem a ver daí com as nossas NRs, tá bom? Então que isso fique muito bem claro. O LTCAT é elaborado de acordo com os agentes do anexo 4 da 3048, do decreto 3048, que eu vou mostrar aqui para vocês também, e o laudo de insalubridade, que a gente já falou, NR15 e periculosidade NR16. Tá bueno? Então que fique bem claro isso, para a gente não cometer algumas falhas aí terríveis aí na nossa profissão, tá bom? Bom, antes de a gente falar sobre LTCAT, tem algumas leis, alguns decretos que a gente precisa acompanhar para que a gente consiga realmente laudar dentro dos padrões
que o INSS nos exige dentro dos padrões previdenciários. Duas leis aqui que são bem importantes. A primeira, a lei 8.212, né, que ela trata de benefícios, né? É uma lei de 1991 que fala sobre os benefícios da aposentadoria, né? Ela estabelece normas, enfim, que garantem aí os direitos do cidadão, por exemplo, acesso a serviço de saúde, acesso à aposentadoria, aquele BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, a pensão por morte e outros tantos benefícios aí para o trabalhador. Então a ideia da 8.212 é obrigar o Estado, né, o Estado brasileiro, a apoiar a essas pessoas que não têm como se sustentar sozinha, tá? Tanto é que lá no inciso 2 do artigo 22 dessa lei, né, diz lá que a empresa contribuirá, entre outras parcelas destinadas à Seguridade Social, para o financiamento desse benefício, do benefício da aposentadoria especial, que são nada mais nada menos que aquilo que a gente já falou, o RAT, né, que é os riscos ambientais do trabalho, que está dividido aí em três escalas, né? 1% quando o KNAI preponderante ali for considerado leve, 2% quando a atividade preponderante, o KNAI preponderante, for considerado médio, e 3% quando o KNAI preponderante for considerado grave, tá certo? Então, basicamente, essa lei 8.212 ela trata desse assunto, tá? Dos benefícios de aposentadoria. Daí a gente também tem a lei 8.213, tá? Que essa daqui ela já fala, ela regulamenta, né? Ela faz a regulamentação dessa aposentadoria e ela dispõe aí sobre os planos dos benefícios da Previdência Social. A lei de benefícios da Previdência Social, inclusive, é um assunto que ficou bastante em alta, né? Após lá a medida provisória 871, né? A proposta PEC 6 de 2019, tá bom? Então, uma regulamenta e a outra organiza os benefícios da aposentadoria. Então, são duas leis que, para quem for trabalhar com laudo aí, é bom a gente ficar atento a essas duas leis, tá? Aí depois também a gente tem, talvez, né? Talvez não, com toda certeza, eu acho que o decreto mais importante aí, que vai ser o pai e a mãe, né? O pai e a mãe da nossa legislação, que é o decreto 3048 de 1999, tá? Então, ele aprova o regulamento da Previdência Social. Então, o que tem lá nesse decreto 3.048? Tudo que a gente precisa para fazer aí, para elaborar o nosso LTCAT dentro das normas, né? Então, a gente tem o anexo 2 a 4 e o anexo 5. O anexo 2 a 4, ela está subdividido ali, ó. Anexo 2, a gente encontra lá no anexo 2 aquela lista ABC, né? Aquela lista ABC, onde a lista A é os agentes ou fatores de risco de natureza ocupacional, a lista B, as doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho, e a lista C aquelas do nexo técnico, né? Então, que tem os intervalos de CID, enfim, aquela coisa toda. E esse anexo 2, ele impacta diretamente, né, a definição do nexo técnico, impacta diretamente lá no FAP, tá? Impacta diretamente no cálculo do FAP lá da empresa. Também temos aqui nesse decreto, já vou mostrar para você, o anexo 4. Esse sim, né, é onde está todos os agentes nocivos e ensejadores aí, de aposentadoria especial. Esse anexo 4, ele vai impactar diretamente lá na aposentadoria especial, lá através do LTCAT, enfim, a gente já vai falar sobre isso um pouquinho também. E também temos o anexo 5, que fala diretamente lá da nossa alíquota, né, a GILRAT, que é a contribuição do grau de incidência de incapacidade. Então,
A GILRAT é uma das contribuições sociais, né, também determinadas através da Constituição, e ela se destina a quê? Para que serve a GILRAT? Ela para financiar aí a aposentadoria especial e os benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, tá? O cálculo deixa eu ver se eu coloquei aqui, não coloquei, né? E obviamente essa alíquota GILRAT ela vai impactar direto lá no tributo do SAT, tá? O cálculo do GILRAT ele acontece por meio da multiplicação, por exemplo, da alíquota RAT ajustada entre a alíquota RAT e o FAP, tá? O FAP lá, o fator acidentário de prevenção, que incide sobre a totalidade de remuneração paga aos segurados, aos empregados, avulsos, né, por cada empresa ou órgão público, certo? A expressão RAT ajustado, ela equivale à alíquota que as empresas têm que recolher sobre o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados e aos trabalhadores avulsos. O cálculo do RAT ajustado é feito pela multiplicação, como a gente já acabou de falar, RAT vezes FAP. O FAP ele é computado em cima das ocorrências acidentárias registradas lá na CAT, tá? nas CATs e nos benefícios lá que tem o B91, B93 sem registro de CAT, ou seja, aqueles que foram estabelecidos por nexo técnico, tá? O cálculo do FAP também ele ocorre uma vez ao ano, né, anualmente, e ele é um fator multiplicador, né? No GILRAT ele é um fator multiplicador que ele varia lá de meio a 2, ou seja, ele varia da metade ao dobro, tá? E ele pode ser aplicado, ele será aplicado sobre essas alíquotas que eu acabei de mostrar para você, de 1%, 2% e 3%, tá certo? Então, é essa a importância aí do GILRAT. Bom, aonde que a gente encontra esses anexos 2 e 4, enfim? Se a gente entrar lá no decreto 3048, ele vai aparecer dessa forma aqui, certo? Aí o que você faz? Você rola até o final desse decreto, ó, vem até o final dele, tá? E vai aparecer aqui, ó, bem no final, download para regulamentação, para regulamento da Previdência Social anexo 2 a 4, né? E download para regulamento da Previdência Social anexo 5. Por exemplo, vamos acessar esse 5 aqui. Esse aqui está aqui, a alíquota, né, a porcentagem de alíquota lá do GILRAT, tá? Então, por exemplo, aqui tem o CNAE preponderante, enfim, a descrição da atividade, e aqui do lado a porcentagem, a alíquota, tá? Então, é aqui que você encontra essa alíquota, esse fator multiplicador aqui, tá? Voltando lá, opa, eu saí sem querer. Voltando lá, então, vamos descer novamente lá na última, deixa ele só carregar aqui. Voltando lá para a última página da 3048, novamente, agora vamos no anexo 2 a 4. Então aqui, no anexo 2, por exemplo, a gente tem a nossa lista ABC, né? Por exemplo, aqui os agentes patogênicos, né? Então, por exemplo, se eu Ctrl F, a lista A, agentes ou fatores de risco de natureza ocupacional. Então tá aqui arsênio, asbesto, benzeno, enfim, e tudo o que está relacionado a isso. Vamos tentar novamente achar agora a lista B. Isso, então aqui já foi revogado, tá com esses tracinhos aqui, então é um pouquinho mais para baixo aqui. Vamos ver, mas tem muita coisa aqui, tá, pessoal? Lista B. Então, a gente tem aqui as doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho. Aí tá lá, ó, tuberculose, leptospirose, tétano e tudo aqui. E os agentes etiológicos ou fatores de risco, tá tudo aqui também. E por fim também, tá aqui, ó, a lista C, são indicados intervalos da CID-10 em que se reconhece o nexo técnico epidemiológico, tá? Então, é aqui que você encontra tudo o que você precisa. Também, pessoal, temos aqui o nosso decreto 10.410,
que foi aí uma atualização do decreto 3048, então foi uma ampla, né, uma ampla atualização do regulamento aí que fala sobre a aplicação dos planos de custeio e de benefícios aí da Previdência Social. Foram diversas mudanças, onde o decreto acrescenta como segurados da Previdência como contribuinte individual várias atividades aí, entre elas motorista de aplicativo, artesãos, os médicos lá do programa Mais Médicos, enfim, e também acrescentou aí os segurados, os trabalhadores aí sujeitos a contrato de trabalho intermitente, tá? Então, após isso, a gente tem também aí a emenda constitucional número 103 aí de 12 de novembro de 2019, que muda completamente aí a lei do sistema de previdência social. Então, lá no dia 13 do 11 de 2019, tá? Fruto também, aliás, ainda, né, daquela PEC 6, entrou em vigor modificando um monte de regras de concessão e de cálculos de benefício, tá? Mas é um documento que também é importante e a gente precisa estar ligado nele também. E por fim, pessoal, a instrução normativa aí 128, tá? Essa instrução normativa 128, a IN 128, ela disciplina aí regras e procedimentos relacionados a rotinas de cadastro, administração e retificação de informações dos beneficiários, né? Assim como reconhecimento, manutenção, revisão e os recursos aí de benefícios previdenciários e assistenciais. Mas o que a gente precisa saber efetivamente sobre a IN 128, porque ela é gigante, né? A gente precisa saber que ela valida aí o nosso GRO, tá? Então ela valida o GRO lá através do E-Social com a legislação previdenciária. Ah, mas eu preciso saber de toda a SN? Não, até porque ela é enorme, é gigante, não tem absolutamente nenhuma necessidade disso. O que você precisa saber, eu anotei aqui, ó, do artigo 260 ao 302. São esses artigos que você precisa conhecer para elaborar aí o teu LTCAT. Então vamos lá, ó, clicamos aqui na IN 128. Você vai ver, ó, ela até demora um pouco para abrir porque ela é bem grande mesmo, tá? Então, vou te dar um exemplo aí, por exemplo, artigo 290, para te dar um exemplo. Então, tá aqui, ó, um parágrafo único que a gente se utiliza bastante, tá? Tá embaixo desse artigo 290, então 290 será considerada adoção de EPCs, que elimine ou neutralize nocividade, enfim, e aqui embaixo tem um parágrafo importantíssimo aqui que fala: nos casos de exposição do segurado ao agente nocivo ruído, acima, né, enfim, dos limites de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do PPP, que também, né, a partir de janeiro, obviamente, o PPP ele passa a ser eletrônico, né, ele não vai mais ser aquele PPP preenchido lá no papelzinho, né, todos os trabalhadores precisam ter o envio dos seus PPPs, tá? Mas sobre a eficácia do EPI, então o fato de o que fala esse parágrafo único? O fato do trabalhador estar sob o efeito aí de exposição de ruído acima do limite de tolerância e usando EPIs, isso não descaracteriza o enquadramento como atividade especial para fins de aposentadoria. Tá? Então, estou dando esse exemplo para você entender que todo o teu laudo ele precisa ser baseado em normas, em leis, em decretos. Tá? Então, nada você vai criar, tudo você vai se basear nesses documentos que eu te passei aqui. Então, pessoal, o que eu quis mostrar para vocês aqui, teria muito mais assunto para falar, mas assim, para te dar um norte aí para você que está começando agora aí mexer com LTCAT, para você que está começando agora mexer com laudo, né? Isso aqui já te dá um norte e agora é ir para cima e estudar, tá bom? Então eu espero ter
te ajudado. E qualquer dúvida aí pode me mandar aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Grande abraço e até mais.